Irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio do céu, Ele veio do céu. Ele falou, vocês são da terra, eu da terra não sou. E Ele veio para trazer e causar uma revolução, não é? Jesus disse, olha, arrependam-se, o reino dos céus está ao alcance. O reino dos céus chegou. E Ele mudou os conceitos, mudou os valores. E desde Jesus as coisas mudaram. Pelo menos tem que mudar. Quando os discípulos de Jesus chegavam, a gente sabe disso porque está registrado na palavra, mas eu creio que acontece ainda hoje. Quando os discípulos de Jesus, as equipes apostólicas do apóstolo Paulo, que são as únicas equipes apostólicas registradas, chegavam numa cidade e aí corria uma notícia assim, aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Aqueles que estão virando o mundo de ponta cabeça chegaram aqui. Jesus trouxe novos conceitos, novos valores. Quando Paulo foi preso, uma das vezes, disseram assim, está aí um homem que fala que um certo defunto ainda vive. Pregava sobre Jesus Cristo que está vivo. O defunto realmente vive. E Jesus continua vivo, meus irmãos. E Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar os nossos conceitos. Jesus está vivo. E um dia perguntaram para Jesus, os conhecedores da lei, os fariseus, especialmente, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mas perguntaram não porque quisessem saber, eles sabiam. Eles queriam colocar Jesus à prova, para ver se Jesus iria contra a palavra. Um dia Jesus disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então perguntaram, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É o que eles sabiam de cor. Ou se obedeça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A Ele, ame com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E Jesus falou isso. Eles ficaram. E aí Jesus acrescenta, e o segundo, tão grande quanto o primeiro, ele já ia tocar na vida deles. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqueles conhecedores da lei perguntaram então, e quem é o meu próximo? E Jesus então conta uma parábola que todos conhecem. Jesus disse, havia um homem, um judeu, caminhando, ele foi atacado por bandidos, ele foi ferido, ficou à beira do caminho, e passou um sacerdote, viu aquele judeu como ele, ferido, e passou de longe. Aí passou um levita, os levitas que serviam no templo, viu aquele homem ferido, e passou de longe. Então, vinha um samaritano, Jesus pega pesado, eu peço que Jesus pega pesado com a nossa vida hoje. Então vinha um samaritano, por que Jesus citou isso? Porque os judeus não se davam com samaritanos, os judeus consideravam os samaritanos cidadãos de segunda categoria, e aquele samaritano, vendo o judeu, que o desprezava, em situação desastrosa, o samaritano foi, levou aquele judeu no seu próprio jumento, levou para uma estalagem, cuidou dele, pagou as despesas e ainda falou, olha, para o dono da estalagem, eu estou indo de negócios, quando eu voltar eu passo aqui e se não tiver que pagar mais alguma coisa, eu pago. Aquele que tinha perguntado quem é o meu próximo, Jesus fala agora para ele, quem você acha que é o próximo dele? Ele falou, aquele que o ajudou. Jesus falou, então faça a mesma coisa. Jesus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala que alguns dizem que amam a Deus a quem não vê e não ama seu irmão a quem vê. Então a primeira coisa que Jesus está mostrando para todos nós é que o maior mandamento da lei é o amor.
E Jesus disse que nos últimos tempos o amor iria esfriar. Será que está acontecendo isso? Vocês têm visto se isso tem acontecido, o amor esfriando? Dentro de uma própria família, as pessoas brigando por causa de política, ou de religião, ou de time de futebol. Jesus falou que nos últimos tempos o amor iria esfriar. Vocês têm visto se dentro de um próprio país as pessoas estão começando a se odiar por causa de etnia, cor da pele, bairro que mora, país de onde veio? Vocês têm visto isso? Bem, mas aí um dia Jesus falou para esses conhecedores da lei, aquele dia eles perguntaram qual é o maior mandamento, né, da lei, e agora Jesus fala para eles uma coisa importante. Eu quero pedir para você abrir comigo Mateus 23, 23. Aqui Jesus vai falar quais são os 3 fundamentos mais importantes da lei de Deus. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Vocês são meticulosos, vocês conhecem a lei, vocês são bons religiosos, vocês dão o dízimo da sua horta, das menores hortaliças, vocês dão o dízimo, mas vocês desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Não é para você deixar de dar o dízimo, mas você está deixando de fazer o mais importante da lei de Deus, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Eu quero examinar com você essas coisas, porque Jesus trouxe para nós. Quando a gente fala em juízo, o que será então? O que serão essas 3 coisas que Jesus falou que é o mais importante da lei? Claro, primeiro o amor, que eu já enfatizei, porque Deus é amor, mas o amor se expressa através do juízo, da misericórdia e da fé. O que é juízo? Na minha versão da Bíblia fala juízo, misericórdia e fé. Em algumas versões aí está escrito justiça, não está? Ao invés de juízo. Alguém está escrito justiça? Amém. E agora, é justiça ou é juízo? E o que é juízo e o que é justiça? A gente às vezes lê a Bíblia e fala, opa, como é que eu vou exercer juízo? Ou será que eu tenho que exercer justiça? E o que é isso? Então, você nem precisa deixar marcado mais nesse texto que já está na nossa mente. Vamos até Gênesis. A Bíblia é autoexplicativa. Vamos lá para Gênesis 18. Quando Deus se apresenta para Abraão. E lá em Gênesis 18, o verso 17, na verdade ele se apresenta para Abraão em Gênesis 12, né? Mas aqui em Gênesis 18, 17, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque Deus já tinha feito essa aliança com Abraão, né? De você, vou fazer uma grande nação, e todas as nações da terra vão ser benditas por essa nação, que é Israel. E por que todas as nações da terra seriam benditas por meio de Israel? Porque de lá viria o Salvador, o Messias. E Deus então diz no versículo 19, porque eu o tenho conhecido, eu conheço Abraão, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, a sua família, para que guardem o caminho do Senhor. Qual é o caminho do Senhor? Para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado.
eu vou ensinar justiça e juízo para Abraão. E eu conheço ele, eu sei que ele vai ensinar para a sua casa, para a sua família, e a minha justiça e o meu juízo vão prevalecer. Justiça e juízo. Aqui, juízo é o que está lá em Mateus 23, 23. Juízo, misericórdia e fé. Esse juízo que está aqui, está justiça e juízo, né? Esse juízo aqui é aquele juízo. E aqui está a justiça, na sua Bíblia está a justiça e juízo. A justiça aqui é o tzedakah, é a misericórdia. Aqui é a misericórdia. Então eu sei que Abraão vai ensinar misericórdia e juízo para a sua família. Misericórdia e juízo. E Jesus falou que os 3 pontos mais importantes da lei são misericórdia, juízo e fé. Amém? Complicou? Está por aí? Então, juízo, que Jesus fala lá, juízo, é esse aqui, esse juízo que Deus falou para Abraão, que em hebraico é mishpat. Mishpat é juízo. Para nós ocidentais é estranho, é mais fácil a gente entender como justiça, porque para nós isso é justiça. Justiça. Então, na verdade, é uma justiça retributiva de Deus. Justiça, que é esse mishpat, que é esse juízo. O que o homem faz, o que o homem semeia, ele colhe. Isso é mishpat, isso é esse juízo, que na nossa Bíblia está como justiça. É a justiça. Amém? Não tem 2 pesos e 2 medidas. O que é certo é certo. É não fazer acepção de pessoas. Eu não vou fazer para você o que eu não quero que você faça para mim. Isso é essa justiça, ou esse juízo que está aí, em Mateus 23, 23. Eu quero ler com você, lá em Mateus 5,19. Vamos voltar para o Novo Testamento, né? Mateus 5,19. Então, agora, para não complicar, vou falar sempre justiça, tá bom? Justiça. Como está na Bíblia de alguém aí? Justiça, misericórdia e fé. Essa justiça, que é o mishpat, é uma justiça tipo de um juiz justo. Amém? Ele julga com equidade, julga com honestidade. Essa justiça que nós devemos ter na nossa vida. É isso que nós devemos ser. Então, olha, Mateus 5,19, que Jesus fala. Mateus 5,19. Não, perdão, irmãos, eu errei aqui. É Mateus 23 mesmo. Mateus 23, 27. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por que Jesus bate nos escribas e fariseus? São religiosos. Religiosos. Aparentemente são justos, mas não praticam essa justiça. Então, olha, 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Não agem com justiça. Irmãos, os fariseus, eles observavam muitas regras, e eles oravam, e eles jejuavam, e eles cantavam, e eles iam nas sinagogas, mas as atitudes deles não eram corretas, as atitudes não eram justas. Então isso é o que Jesus está falando para nós. Quando Jesus fala, você é sal da terra,
é porque eu devo ser um empregador justo. Eu devo ser um empregado justo, honesto. Eu devo ser uma pessoa honesta, equilibrada. Eu não difamo, eu não roubo, eu não furto, eu não tenho dois pesos, não tenho duas medidas. A gente deve praticar a justiça. Isso é o mais importante da lei. Amém? Jesus criticou os fariseus porque eles aparentavam ter isso, mas não eram. E Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Aquilo que você é diante de Deus, é aquilo que você é. Se diante de Deus Ele vê que o nosso interior não é limpo, eu posso parecer bonzinho, mas eu sou aquilo que Deus vê. Vamos dar uma olhada em Tiago 2, de 1 a 4. Meus irmãos, Tiago 2, 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízos de maus pensamentos? Olha o padrão de Jesus para nós. Será que eu tenho sido justo assim? Será que você tem sido? Eu coloquei para mim que o padrão de ouro, a regra de ouro para essa vida de justiça é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que eu quero para mim, eu quero para você. O que é justo para mim, é justo para você. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Parece já difícil o suficiente, mas Jesus apertou um pouco mais. Jesus falou, eu dou para vocês agora, meus discípulos, um novo mandamento. Um novo mandamento. Que você ame o teu próximo, quem lembra? Como eu te amei. Porque tem dias que se eu te amar como a mim mesmo, tem dia que eu me odeio. Tem dia que eu não estou me gostando. E se eu tratar você nesse dia como eu me vejo, você está frito. Mas Jesus falou, não. Ama o teu próximo como eu te amei. Aí é covardia, né? Jesus morreu por nós. Esse padrão está alto demais, Senhor. Esse é um dos pontos mais importantes da lei de Deus. Como é que eu vou viver isso? Eu vou enviar o Espírito Santo para te ajudar. Eu vou enviar o Espírito Santo para não estar perto de você. Ele vai habitar dentro de você. O Espírito Santo vai te ajudar nos seus pensamentos, nas suas ações. O Espírito Santo vai te ajudar a pedir perdão quando for preciso e a aceitar o perdão quando alguém te fizer mal. O Espírito Santo vai te ajudar. Ah, bom. Amém? E aí Jesus fala do segundo ponto mais importante da lei, o segundo fundamento mais importante da lei, que é justiça, misericórdia e fé. Misericórdia é aquele que Deus fala para Abraão lá. É o Tzedaká, lembra? Tzedaká é a misericórdia. Nós conhecemos o Tzedaká, que é aquela oferta de misericórdia, né? Uma oferta para os pobres e necessitados. E Deus fala que nós devemos viver essa misericórdia. Mas a misericórdia não é só aquela oferta que a gente separa lá em casa para trazer nessa caixinha, que vai ser usada para ajudar as pessoas em dificuldade. A misericórdia vai muito mais. Eu quero ler com você
Tiago 1:27. Você está em Tiago ainda? Tiago 1:27. A religião pura, imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Misericórdia é ter compaixão, é sentir dor pela dor do outro, é estar atento para as pessoas. Irmãos, eu sei que alguns de nós têm mais misericórdia, outros têm menos. Mas a gente tem que se esforçar. O nosso coração vai ficando cada vez mais duro, irmãos. O mundo é pesado, as pessoas enganam a gente. Você recebe um telefonema, você nunca sabe se é trote, se estão querendo clonar seu celular, pegar suas senhas, não é? A gente está na rua e alguém se aproxima, você já se fecha porque você não sabe se é assalto, se é alguém que quer te enganar com a sua lábia, e a gente vai ficando com o coração duro. Mas Jesus falou que um dos aspectos mais importantes da lei de Deus é a misericórdia. E esse tem que ser uma das marcas do povo de Deus. Uma característica da igreja de Cristo, a igreja primitiva, né, que a gente chama primitiva, é que todos se ajudavam, todos se amavam. Se alguém não tinha alimento, eles se ajudavam. Eles chegavam a vender as suas propriedades, até porque eles eram perseguidos e tudo era confiscado. Chegavam a vender suas propriedades, traziam para os apóstolos, e os apóstolos proviam para que ninguém sentisse necessidade. Isso é misericórdia, não é? E eu quero ler com você mais uma passagem de Jesus, falando sobre esse aspecto da lei, que é a misericórdia, que está em Mateus 25, 31 a 40. Olha o padrão do céu para nós. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e aqui já vem um aspecto importante do próximo ponto que eu vou falar, que é da fé. Jesus já está dando um recado. Quando vier o Filho do Homem na sua glória, ele está antevendo a sua vinda. Você sabe que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O reino dos céus, o reino de Deus já está estabelecido. Nós vivemos sob o governo de Deus. Eu me baseio pela lei de Deus, mas o reino dos céus vai mudar. Os que já são do reino de Deus, quando Jesus voltar para buscar a igreja, ele vai arrebatar a sua igreja para viver eternamente com ele. Então o reino de Deus vai passar daqui para outra dimensão. Então aqui Jesus está falando da segunda etapa, quando ele voltar para buscar os seus. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Quantas nações, irmãos? Todas as nações. Porque Jesus disse que este evangelho do reino será pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então virá o fim. Ele não está dizendo que todos se salvarão. Aliás, ele até falou que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas o evangelho vai ser pregado a todos os povos, tribos e nações. Portanto, vai haver pessoas de todas as etnias lá. Então, todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, que é Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Olha aí a misericórdia em ação. Tive sede e deste-me de beber.
Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer? Ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? E depois ele fala dos que não fizeram. Então aqui está a misericórdia em ação. A misericórdia. Qual é o primeiro aspecto mais importante da lei que Jesus falou? Justiça. Se alguém trabalha com você, ou trabalha para você, ou convive com você, vai falar: que boa pessoa, que homem de Deus, que mulher de Deus, é justo, é honesto, é equilibrado, é confiável. Aleluia, padrão do céu. Qual é o segundo aspecto mais importante da lei de Deus? Misericórdia. Alguém que anda com você, convive com você, trabalha com você, vai conhecer uma pessoa que não se preocupa só com coisas, se preocupa com pessoas. Eu acho que até posso estender. Se a gente se preocupa com pessoas, se a gente se preocupa com animais, a gente se preocupa com a criação de Deus, não é? Com a natureza. A gente tem misericórdia, a gente tem compaixão, a gente ajuda, a gente se ajuda. Amém? Que padrão, hein? Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Eu vou deixar o Espírito Santo com você. Quantas vezes a gente fica querendo resistir, né? Não, eu sou assim porque eu sou assim. Deixa o Espírito Santo te quebrar, irmão. Ele tem que me quebrar todo dia. Lembra, o velho homem já foi para a cruz. O novo homem se renova em Cristo. Esse é o padrão. É o padrão do céu. Então você vai se tornar uma pessoa misericordiosa, amável, generosa. Toma posse? Amém? Deve ser bom, hein, frequentar uma igreja ou um povo que é assim desse jeito, não é legal? Padrão do céu. E qual é o terceiro aspecto que Jesus falou, mais importante? A justiça, a misericórdia e a fé. A fé. Esse é o tempero sobrenatural. Aleluia. A fé está presente na lei de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler Hebreus 11, né? Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você realmente crê que Deus existe? Sabe por que eu digo isso? Quando eu vejo as coisas escabrosas que são feitas, que a gente vê todo dia nas notícias, a gente às vezes conversa em casa, eu e a Kátia, fala, não é possível, essa pessoa não crê que Deus existe. Certamente ele não crê que Deus existe. Porque se ele realmente acreditasse que Deus existe e está fazendo isso, será que ele sabe o que vai acontecer com ele? Vocês já pensaram nisso? Tem até pessoas que se dizem evangélicas, na política, nos negócios, na mídia, que fazem cada coisa, falam, não é possível. Nas igrejas, pastores, será? É necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e é recompensador, galardoador dos que o buscam.
e Ele é juiz também daqueles que fazem o que é totalmente errado. Então a fé é muito importante, irmãos, a fé. Amém? Aleluia. E aqui o escritor de Hebreus, que fala tanto sobre fé, ele vai falar de uma fé que é muito importante. E eu quero que essa fé é que é o diferencial na nossa vida. Veja o versículo 13 em diante. 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Ele vai descrevendo heróis da fé, heróis porque são pessoas que são exemplo para nós de fé. Mas fala que todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Que promessas será? Mas vendo-as de longe, Hebreus 11, 13. E crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. Aquele que fala, eu sou peregrino, eu sou estrangeiro aqui na terra, é porque ele está buscando uma pátria, certo? E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar para lá. Mas agora desejam uma melhor, uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Está falando aqui que Deus já preparou uma cidade para Abel, para Enoque, para Noé, para Abraão, para aqueles que foram citados aqui. Deus preparou uma cidade para eles. Que cidade é essa, você sabe? É essa que Jesus vai levar à sua igreja quando Ele vier. E quando vier o Rei na sua glória com seus santos anjos, Deus já preparou essa cidade para aqueles. Mas eles morreram, irmãos, na fé, sem terem visto a promessa, mas acreditando nela. Por isso eles falavam, eu sou peregrino aqui na terra, estou de passagem aqui na terra. Agora, Deus vai falar com a gente. Dá uma olhada no versículo 39. E todos estes, porque depois ele vai falar de outros. Lá no capítulo 11, ele depois vai falar de Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés. Ele vai falar de vários outros homens e mulheres da fé. E ele fala assim no versículo 39, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa da Nova Jerusalém, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos eles não vão ser promovidos para a pátria celestial sem nós. Por quê? O que nós podemos fazer para que Abraão, Moisés, Enoque, eles possam chegar na pátria celestial? O que nós podemos fazer? Nós conhecemos Jesus. Jesus é que trouxe o reino para a terra. E Jesus falou, vão por todas as nações. Prega o evangelho a todas as criaturas. Sejam luz, sejam sal. Vivam justiça, vivam misericórdia. Tenham fé, porque eu vou voltar para buscar vocês. E quando vocês, minha igreja que eu estou estabelecendo, quando vocês conseguirem fazer a minha justiça, a minha misericórdia e ter fé e alcançar todas as nações, eu virei e levarei todo mundo para a Nova Jerusalém, para a cidade celestial. Eles, sem nós, não serão aperfeiçoados. A gente tem uma missão, os discípulos de Cristo. Por isso ele falou, vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra. A bola está com vocês agora, vão em meu nome, preguem em meu nome, orem em meu nome, curem em meu nome, libertem em meu nome. Aleluia. Amém? Olha que responsabilidade que nós temos. Por isso a Bíblia fala, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. A gente tem que sair desse marasmo, irmãos, temos que sair desse torpor. Igreja, acorda. Aleluia. Capítulo 12,
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador, o aperfeiçoador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto a ele, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Já que nós temos tão grande promessa, já que depende de nós, depende da Igreja de Cristo, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, a vida cristã é uma corrida de maratona, não é 100 metros rasos. Tem muito cristão que é corredor de 100 metros rasos. Começa com tudo, conhece Jesus, fica maravilhado, começa com tudo, é meio radical, e daqui a pouco, cadê? Não sei, não está mais. É uma corrida de paciência, com perseverança, com persistência. Por aí tem que ter fé. Amém? Fé, para a gente chegar até o fim. Glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios 15, 32, que fala sobre isso. 1 Coríntios 15, 32. Paulo fala assim, olha, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, ele fala que ele passou por coisas que ele quase desacreditou da própria vida. Em 2 Coríntios 1:8, ele falou, as coisas que eu passei, eu achei que eu ia morrer. Eu imagino que quando ele fala combati contra as bestas, eu creio que ele foi jogado aos leões. Pode ser, ele combateu com bestas em Éfeso e ele sobreviveu. Mas ele fala, olha, que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, por que eu estou passando por isso? Por amor a Cristo. Por que eu estou me esforçando para ser justo, para ser misericordioso, para viver os padrões do reino de Deus, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso era uma filosofia dos helenistas, dos gregos. Eles, em Éfeso, na Grécia, os gregos falavam uma coisa, olha, aproveita a vida, curte, come, bebe, amanhã você morre mesmo. Você conhece alguém que vive assim também? Eu vou fazer todo o dinheiro que eu puder, eu vou fazer todas as viagens que eu puder, se eu tiver que passar por cima de alguém, eu passo, o negócio é aproveitar, depois eu vou morrer mesmo, vou aproveitar, antes que eu fique velho, o negócio é aproveitar, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. E aí ele vai explicar como que será a ressurreição. A ressurreição existe. Jesus vai voltar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos, que estiverem vivos na sua vinda, serão arrebatados e o corpo vai ser transformado num corpo de glória. Por isso nós temos que ter fé. Se eu creio nisso, então eu vou me esforçar para viver uma vida reta, justa, misericordiosa. Jesus falou, estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos acertam por ele. Largo é o caminho que conduz à perdição, à morte eterna, e muitos acertam por ele. Por isso é importante ter fé. Se você tem fé, você é indesistível. Eu acho que não existe essa palavra indesistível, não é? Se você tem fé, você é perseverante, é determinado, é indesistível. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é fiel
para guardar o meu tesouro até aquele dia. Se é para eu ser justo, eu vou ser justo. Se é para eu exercer misericórdia, eu vou exercer misericórdia. Se é para eu ser luz do mundo, eu vou ser luz do mundo. Eu vou me esforçar, claro. Vou me esforçar, o Espírito Santo vai me ajudar. Porque eu tenho fé, eu sei onde eu vou chegar. Amém? Vamos cumprir os 3 fundamentos mais importantes da lei? Justiça, misericórdia e fé. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Eu quero ler com você, enquanto você está ficando de pé, eu vou ler aqui 2 Coríntios 5, 14 e 15, e diz assim, olha, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. A Bíblia diz, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas por ele, que morreu e ressuscitou. Tudo por ele, nada sem ele. Pode apagar as luzes. Irmãos, agora mesmo tem gente morrendo, né? Agora mesmo tem alguém morrendo. Agora mesmo tem alguém enganado pelo diabo nas drogas. Agora mesmo tem alguém se separando, deixando filhos com o lar separado. Agora mesmo tem alguém desesperado, pensando e talvez até tentando se matar. Agora mesmo. E Jesus sabe de tudo isso. Jesus não vai mandar os anjos, porque a terra foi dada aos homens. Jesus vai mandar os seus, que somos nós. Por isso ele fala, vocês são a luz do mundo, vocês são a esperança do mundo. Eu estou me incluindo, claro. Vocês são o sal da terra. Vocês têm que amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o teu próximo como eu amei você. Você tem que ser uma pessoa justa. Você tem que ser uma pessoa misericordiosa. Você tem que ter fé para fazer tudo isso e até o fim. Porque tudo é possível àquele que crê. Irmãos, o padrão do reino dos céus é bem alto. É muito alto. Só que quantas vezes a gente está se rebaixando e nivelando com o padrão do mundo? Não é? Fazendo o que todo mundo faz. Mas Deus espera mais da gente. Por quê? Porque Deus está olhando para aqueles da sua família, da minha família, que ainda não foram salvos. E é mais provável que você ganhe alguém da minha família do que eu. Porque não tem um profeta sem honra senão na sua própria casa, não é? É mais provável que eu ganhe alguém da sua família do que você mesmo ganhe. Então Deus está contando com cada um de nós para que muitos se salvem. Eu vou pedir a Deus que ajude a gente a ser a igreja que Ele espera, irmãos. Amém? Você concorda? No meio desse furacão que é esse carnaval, que a gente vai saber as notícias quarta-feira ou quinta-feira, quanta coisa ruim aconteceu, não é? Infelizmente é pesado, mas é isso. A gente vai saber quanta gente morreu em briga de carnaval, quanta gente foi estuprada, quanta gente ficou grávida que não era para ter ficado. A gente vai saber quanto casal teve traição, a gente vai saber tanta coisa. Mas Jesus trouxe a gente aqui para falar, olha, não seja um sepulcro caiado, não seja bonitinho por fora, eu conheço o teu interior.
Você tem que ter justiça, você tem que ter misericórdia, você tem que ter fé, você tem que ter amor. Mas como, Deus? Meu Espírito Santo em você. Meu Espírito Santo em você. Só nós temos o Espírito Santo, o mundo não tem. Tem que fazer diferença. Concorda? Tem que fazer diferença. E vai fazer. Vai fazer. Glória a Deus. Antes da gente louvar esse cântico, eu vou pedir para você profetizar uma verdade para o seu irmão. Ó, profetizar uma verdade. Fala para ele, você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você tem o Espírito Santo. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Tem tanta treva aí, sim, mas tem luz. Você é a luz. Aleluia. E Jesus trouxe a gente aqui para que a nossa luz brilhe mais. Seja um pouco mais louco de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Seja um pouco mais radical, irmão. Ei, ouse ler mais a Bíblia. Você não vai ficar fanático, você só vai ficar mais santo. Amém? Meus irmãos, o Pai, o nosso Pai, Ele espera que cada um de nós vá crescendo espiritualmente. Ninguém pode ficar sempre um nenê espiritual. Então Ele fala que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo nós sabemos, não é? E olha o que vem na sequência. Porque aqueles que Ele conheceu também predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que nós sejamos semelhantes ao Filho, para que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho, e Ele fala que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, mas Ele espera que a gente cresça espiritualmente, fique cada vez mais semelhante a Ele. Por isso que nós vemos que Ele é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo. Jesus homem. Ele foi justo, Ele foi misericordioso, Ele teve toda a fé, Ele teve todo o amor. Esse é o nosso padrão. Aleluia! Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos. Só você e Deus, o Pai. Se tem alguns aspectos tão importantes da lei de Deus que você não tem cumprido, de novo eu te falo, claro que eu me incluo nisso. O amor, a justiça, a misericórdia, a fé. Se você está mais fraco em algum desses pontos, pede agora para o Espírito Santo te ajudar. O Espírito Santo é o teu ajudador, Ele é o meu ajudador. Eu quero ser, Pai, um pouco mais semelhante ao meu irmão mais velho, o primogênito. Eu quero, Senhor. Eu sei que o Senhor tem feito tudo para cooperar para o meu bem, para que eu alcance esse alvo. Então eu te peço, Pai, que essa palavra seja mais um ponto, mais um passo de transformação. Pede perdão para Deus agora e pede para o Espírito Santo te ajudar no amor, na justiça, na misericórdia e na fé. Fala com Ele. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é o nosso ajudador, Senhor. Eu reconheço, Pai, que o Senhor tem dado provas nas nossas vidas, provas diárias. O Senhor tem colocado à prova o nosso amor. E muitas vezes, Senhor, nós temos falhado. Quantas vezes o Senhor tem colocado a nossa justiça à prova, Senhor, e a gente não tem sido justo.
Quantas vezes, Senhor, nosso coração está endurecido e a gente não exerce misericórdia, não exerce compaixão, às vezes nem dentro de casa. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque a nossa fé, muitas vezes, ela é tão fraquinha, Senhor. A gente se balança, fica na dúvida de tantas vezes. Mas o Senhor prometeu, meu Pai, que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem, Senhor. Queremos olhar para Ti, Jesus, sempre, sempre. O nosso exemplo. É o Senhor que aperfeiçoa a nossa fé, Senhor. Queremos olhar para Ti, Senhor, um pouco mais. Nessa noite, Pai, nós queremos sair daqui um pouco mais semelhantes a Jesus. Aperfeiçoados, Senhor. Deixamos na cruz, Pai, hoje algumas coisas que foram relatadas aqui. Deixo na cruz o velho homem, o velho Alexandre. Quero sair daqui mais renovado, Senhor, com uma nova esperança, com uma nova alegria. Pai, que a nossa igreja seja uma igreja viva, Senhor, realmente que vive essa palavra, para que o mundo creia, Senhor, que o Senhor enviou Jesus. Nos ajuda a sermos o sal dessa terra, Pai. A sermos realmente a luz desse mundo, Senhor. Queremos estar orando e apreciando a Tua volta, Jesus. Não só com nossas orações, mas com nossas ações. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Você percebe que nós somos irmãos e temos irmão mais velho? Você percebe que fica mais fácil, né, quando os irmãos se unem, se ajudam, que esse amor de Cristo faça a diferença entre nós, irmãos. Faça a diferença. Amém? Que a gente possa viver isso na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola e onde a gente for. Aleluia. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor ilumine o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça, misericórdia. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Shalom. Shalom. Abençoa teu irmão. Glória a Deus.